Hoje vamos falar acerca do Instituto da Intervenção de Terceiro. Em nosso atual Código de Processo Civil, há no livro 3 um capítulo intitulado Intervenção de Terceiro, trazendo as chamadas intervenções típicas. O rol constante no Código é exemplificativo, já que previsões legais esparsas permitem a intervenção de terceiros, além dessas modalidades, as chamadas de intervenções típicas. A assistência apresenta-se como intervenção de um terceiro interessado, juridicamente, que ingressa dessa forma para auxiliar. Nesta modalidade, faz-se necessário o interesse jurídico do assistente, conforme dispõe o artigo 119 do novo Código de Processo Civil. A assistência simples é a espécie mais comum, também chamada de adesiva. Como citado, o terceiro tem que demonstrar que a decisão poderá afetar a esfera dos seus direitos, não se tratando de alegação de prejuízo econômico ou de qualquer outra natureza. Um clássico exemplo na doutrina é a situação do sublocatário, numa ação de despejo, por exemplo. A assistência litisconsocial, ela está prevista no artigo 124 do Código de Processo Civil e difere da assistência simples. Dessa forma, se o autor estivesse diante de um litisconsórcio passivo e não incluísse todos os titulares de direito na ação, o que não participou ingressa na ação como terceiro, atuando como assistente litisconsocial. Daniel Amorim cita como exemplo desta modalidade de intervenção de terceiro o ingresso de uma demanda por um sócio para anulação da assembleia. Nesse caso, os demais sócios atuariam se quisesse. Vou falar agora acerca de alguns aspectos processuais no pedido de assistência. Denunciação à lide. A denunciação à lide encontra amparo no direito regressivo da parte que traz o terceiro, eventualmente responsável pelo ressarcimento dos danos ocasionados pelo processo. Os pedidos de assistências poderão ser indeferidos liminarmente na hipótese de o pedido ser inadmissível ou de manifesta improcedência. Caso não seja indeferido, as partes terão prazo de 15 dias para a manifestação. Esse incidente não suspenderá o curso do processo. Incidente, pois, instaurado em processo já existente e regressiva, eis que fundada no direito de regresso da parte. Temos também eventual, porque relaciona-se com a demanda originária e no caso de constatar que não houve dano ao denunciante, a denunciação não terá sentido, e antecipada, considerando a economia processual. Denunciação à lide pelo comprador evicto. Supondo que haja um imóvel em litígio entre dois particulares e um deles aliena o imóvel a terceiro, posteriormente é proferida decisão que determina que a casa é de quem não alienou. Assim, o adquirente perde o imóvel ocorrendo a evicção. Dessa forma, o adquirente, ora evicto, pode denunciar a lide em face do alienante. Denunciação sucessiva ocorre caso um denunciado, na demanda originária, denuncie também o terceiro. Esta denunciação só será admitida uma vez, evitando assim inúmeras denunciações. Denunciação do obrigado por lei ou contrato a indenizar regressivamente a parte. Tem abrangência ampla, cabendo em qualquer hipótese de direito regressivo prevista em lei ou contrato, por exemplo, contrato de seguro. A denunciação torna o denunciante e o denunciado litisconsórcio na ação originária e na secundária. Chamamento ao processo é espécie coercitiva de intervenção de terceiros
que não depende de concordância, sendo que a mera citação válida será suficiente para integrar o chamado no processo. Deve ser feita dentro do prazo legal, conforme o artigo 131 do CPC, sob pena de preclusão. São 3 hipóteses de cabimento para esta modalidade de intervenção de terceiro, previsto no artigo 130 do CPC. Chamamento do devedor. Quando acionado o fiador, que serão responsáveis solidariamente pelo cumprimento da obrigação principal dos demais fiadores, quando a ação for proposta apenas contra um deles e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de todos. Desconsideração da personalidade jurídica. É condicionada ao pedido da parte do Ministério Público, devendo preencher os pressupostos previstos em lei. Abuso de personalidade, confusão patrimonial e etc. O pedido incidental é cabível em qualquer momento do processo. Após sua instauração, o sócio será citado a se manifestar e requerer a produção de provas no prazo de 15 dias, sendo o incidente resolvido por decisão interlocutória. Amicus curiae é uma figura que foi desenvolvida pelo direito romano e tem como norte, um terceiro que contribua com o juízo. Ou seja, é uma prestação jurisprudencial, considerando seus conhecimentos da matéria tratada, não havendo interesse jurídico na solução da demanda, mas sim auxílio para que seja proferida uma melhor decisão. Considerando a especificidade da demanda ou a repercussão geral da controvérsia, pode ser requerido pelas partes de ofício ou de quem pretenda se manifestar. Esse instituto ele não pode recorrer da decisão por não ter interesse recursal, manifestando-se comumente de forma escrita ou sustentando oralmente. Modalidades atípicas de intervenção de terceiro. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou ré as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mistas e empresas públicas federais, em demandas já em trâmite com fundamento no prejuízo indireto, afastando-se do interesse jurídico, fundando-se no interesse econômico por força do artigo 5º caput da Lei 9.469, de 97. Na ação de alimento, eis que se obrigam a pagar alimentos aos parentes, aos cônjuges, companheiros, podendo ser chamado a integrar o processo aquele responsável por prestar alimentos, que não foi trazido no primeiro momento, por tratar-se de um litisconsórcio facultativo. Na alienação judicial por meio de arrematação.